Fala galera, Christian aqui do Blockbuster para mais uma crítica, mais um vídeo aqui no canal. Eu acabei de sair da cabine de The Fabelmans, que é o mais novo filme do grande Steven Spielberg, um dos maiores diretores, produtores, um dos maiores nomes da história do cinema moderno, isso é indiscutível. E esse filme é uma ode ao cinema, e não só uma ode ao cinema, mas também uma biografia da vida do próprio Steven Spielberg. No filme nós temos a família Fabelman, que é Sam, que seria o próprio Steven Spielberg quando criança, os seus pais e as suas irmãs. Primeiramente a gente tem que entender que esse filme ele tem muitas camadas e que você pode ver ele como uma história sobre alguém que tem um sonho e vai atrás para conquistá-lo, ou ver através dos próprios filmes do Spielberg tudo aquilo que levou e que teve signos que ele foi se apropriando para que ele montasse a sua própria narrativa e a sua própria forma de fazer cinema. E eu vou falar um pouquinho mais para frente vários desses signos e vários desses símbolos que ele mesmo coloca no filme e que remetem a várias outras obras do próprio diretor. O filme trata da história do menino Sam, que seria o próprio Steven Spielberg, e os seus pais e suas 3 irmãs, eles que têm ali uma vida de classe média nos Estados Unidos. O pai dele está tendo várias oportunidades no ramo dos computadores, que estão evoluindo cada vez mais. E ali nós temos já a dicotomia dentro da própria família, onde o pai dele, o Paul Dano, que está assim, excepcional, ele é aquela figura muito mais pragmática. Tudo para ele tem uma explicação técnica e tudo para ele tem um valor científico. As coisas precisam ter uma explicação teórica. E nós temos, de outro lado, a sua figura mais próxima, que é a sua mãe. A Michelle Williams está excepcional no papel e ela faz exatamente essa pessoa que carrega a arte dentro dela, portanto as emoções explodem. Ela é uma pessoa extremamente extrovertida, ao mesmo tempo em que ela pode ser uma pessoa extremamente triste, e tudo para ela se resume à arte, se resume à emoção. E isso ela passa muito para o filho dela, que vem a ser o Sam, ou Sammy, como é chamado pela própria família. Eu sei que é muito chato quando a gente fica citando outras obras para que você possa entender melhor determinado filme ou determinado quadrinho, livro, mas eu queria deixar aqui, para quem quiser ter uma experiência muito mais significativa dessa obra, olhar um documentário que é muito bom. É um documentário da HBO Max, que está disponível na plataforma, sobre o Steven Spielberg. É só pesquisar Steven Spielberg e tem lá, porque ali, nesse documentário, a gente vai ver a história da família sendo contada, a história de várias coisas que acontecem no filme, e aí o filme se torna muito mais crível, o filme se torna muito mais palatável até para quem costuma procurar certos furos ou certas coisas que isso não faz nenhum sentido, eu acho que não é bem assim na vida real. O Sam vai com a sua família assistir a um filme no cinema. Ali a gente já tem o pragmatismo em conflito com a arte, o pai dele explicando os 24 quadros por segundo e tudo mais, e a mãe dele dizendo que é uma magia que vai estar na tela e que vai contagiar ele. O Sam assiste ao maior espetáculo da Terra, e esse filme simplesmente muda totalmente a visão dele do mundo. Ele começa a explorar, através de câmera, várias das situações que ele viu e vê nos filmes, ele acaba por replicar na vida real de várias formas. E assim, o Spielberg, ele é um cara que ele fez Encurralado, ele fez Tubarão, que são filmes que têm uma certa tensão, que leva para um lado mais do suspense, mas depois ele se caracterizou por fazer os famosos feel-good movies, que são aqueles filmes americanos onde
Depois da Segunda Guerra, existiu um período onde, por assim dizer, era muito pessimista dentro do cinema. Então a gente tem, por exemplo, a própria série The Twilight Zone, que o Spielberg, inclusive, foi um dos diretores e produtores do filme de Twilight Zone, onde tinha toda essa questão do pessimismo pós-guerra. Os episódios acabavam de uma maneira triste, de uma maneira a levar uma melancolia, porque era muito mais sobre questionar do que se sentir bem assistindo uma obra. Inclusive, o Spielberg tira esses incômodos, até mesmo em uma homenagem que ele faz para The Twilight Zone, que é a série que ele dirigiu, que é The Amazing Stories. Ele faz histórias muito parecidas com Além da Imaginação, só que com finais belos, com finais de redenção, algo que ele veio a também replicar nos seus filmes. Então nós temos ali E.T., Contatos Imediatos de Terceiro Grau, vários outros filmes que vocês conhecem muito bem, onde a emoção, por fim, acaba tomando conta e sobressaindo na obra do Spielberg. Pois então não espere nada diferente dessa autobiografia. Por quê? Porque ele vai falar de cinema, ele vai falar de tomadas, de fotografia, ele vai falar coisas técnicas, ele vai falar coisas poéticas sobre a arte, mas não é aquela coisa piegas, aquela coisa apelativa, e por mais que você se emocione, você vai se emocionar pela beleza da arte e pela visão que sim, o Spielberg carrega muito mais, né, da proximidade com o jeito de ver o mundo da mãe dele do que qualquer outra coisa. A trilha sonora do John Williams, excepcional, lindo demais. Inclusive, a mãe do Sam, né, a mãe do Spielberg no filme, ela é pianista e ela toca para se sentir bem, ela toca quando ela está triste. E vários desses símbolos, né, que ela até mostra em partituras, que são notas. Depois a gente vai entender que em uma certa cena ela pega o carro e vai rumo a uma catástrofe que está acontecendo. Isso é muito parecido com Contatos Imediatos e, cara, me lembrou muito também a forma com que a mãe dele se expressava também é a forma com que se dá a comunicação em Contatos Imediatos. Então é uma referência totalmente direta. Bom, ali também nós temos o preconceito, porque o Spielberg era judeu, a família, né, era uma família de judeus, e ali nós temos preconceito com judeus, tudo que ele sofreu quando era mais novo, e obviamente isso se dá também na sua obra. Nós temos ali a lista de Schindler, que é quando ele ao mesmo tempo que foi algo doloroso para ele dirigir, foi algo que aproximou muito ele de tudo que ele passou quando era mais novo, daquilo tudo que ele foi relembrando e dos ancestrais dele. Então nós temos vários links, né, que emocionam realmente por conta dessa história contada ser muito semelhante à obra, né, à sequência de filmes e obras que o Spielberg faz. E por fim, nós temos uma surpresa linda no final. Para quem é apaixonado por cinema, vai ficar emocionado. O filme ele tem uma cadência que não é empolgante, no sentido de o tempo inteiro ter coisas, né, emoções na tela o tempo inteiro. Ele é um filme intimista, ele é um filme muito pessoal e, claro, emocionante demais. Para mim, uma das grandes obras do Steven Spielberg. Com certeza, assim, ó, é muito difícil a gente falar sobre o Oscar, né, hoje em dia, porque a votação é completamente diferente de tempos atrás, mas é um filme que merecia muito o Oscar de melhor filme, melhor direção. A fotografia está excelente, porque tem momentos em que a gente vê a própria câmera, né, é uma 8mm, é uma 16, então a gente vai vendo todas essas películas e tudo isso tá ali, tá na fotografia. E tem uma frase que é sensacional quando se tem todo esse debate entre a ciência, que é o pai do Sam,
né, o pai do Spielberg, e a arte, que é a mãe do Spielberg, em que se tem a frase que não basta amar, tem que cuidar. Eu acho que o Spielberg sempre foi um apaixonado por cinema. Ele demonstra isso no filme dele. E mais do que isso, ele cuidou muito bem de tudo aquilo que ele produziu, e ele soube cuidar de todos os signos e tudo aquilo que ele absorveu durante a vida dele e passou pra gente através de obras eternas, e com certeza The Fabelmans é mais uma delas. E para The Fabelmans eu dou uma nota 10, filme excelente. Galera, se inscreva no canal, curta, compartilhe para mais vídeos, mais críticas, deixe aí o que você achou desse filme e por que o Spielberg é um baita cara. Inclusive, comenta qual o melhor filme dele. E qual a tua opinião. Até mais.